Olá, pessoal! A nossa aula de hoje vai ser sobre como falar as horas em português brasileiro, né? É um pouquinho diferente de inglês, ok? Então vamos começar. A primeira pergunta, quando alguém quer saber as horas e essa pessoa está sem um relógio, é: que horas são? Porque hoje é muito comum as pessoas olharem a hora no celular, mobile phone, não é verdade? Então, se você está sem o celular para ver as horas, ou se você não tem o wristwatch, um relógio de pulso, então você precisa perguntar as horas para outra pessoa. Então a pergunta é: que horas são, por favor? Que horas são? E aí a pessoa vai te responder: são 10 horas, são 9 horas, 6, 5. E aí você precisa aprender os números, não todos, os principais para você falar a hora certa. Então vamos revisar aqui as horas e os números. Então nós temos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60. O 60 a gente não precisa falar 60. Então, basicamente, esses são os números que nós precisamos saber para dar uma informação da hora correta. Então, vamos começar pelos ponteiros. Então, o ponteiro menor, the shorthand, ele está apontado para o número 1. E o ponteiro maior, the longhand, está apontado para o número 5. Então, no português brasileiro, nós dizemos é 1h25. Porque 1 está no singular. Mas, se eu falasse 13 horas, que corresponde a 1 hora, se eu falar 13, aí eu preciso usar no plural. O verbo fica no plural. Então, eu falaria são 13 horas e 25 minutos. Eu não poderia falar são 1 hora, porque uma é singular, 13 é plural, certo? A mesma coisa, eu posso falar são 2 horas e 15 minutos, porque 2 horas já está no plural, e assim sucessivamente. Então, quando eu quero falar 1 hora no português brasileiro, eu uso a conjunção e para indicar quantos minutos tem acrescido desta hora. Outro exemplo, ó, são 2 horas e 15 minutos. Em inglês, né, se nós formos comparar, falaríamos a quarter past 2, né? Mas em português brasileiro nós usamos a conjunção e para adicionar os minutos à hora. Se eu falar são 3 horas e 30 minutos, tem outra maneira. Assim como em inglês, eu posso falar são 3 horas
2h30. Ou são 3h30. Em inglês, nós falamos half an hour. E em português, nós falamos meia hora. 3h30, ok? Bom, dando continuidade, vamos para o número 4. Ó, são 4h40. Vejam que agora eu passei da 1h30. Então, são 4h40. Eu ainda continuo usando a conjunção e para adicionar os minutos. Em inglês, eu falaria que são 20 minutos para a próxima hora, mas em português também eu falo assim. Só que em inglês eu falaria 20 to 5. Em português brasileiro, falo assim também, usando a preposição to. Só que aí nesse caso a gente vai falar assim, ó, são 20 para 5. São 20 minutos, subtende, você não precisa falar são 20 minutos para 5 horas. A gente abrevia, são 20 para 5, ok? Agora, quase ninguém aqui no Brasil fala são 35 minutos para a próxima hora. Geralmente, quando é a próxima hora, a gente fala os números mais próximos, os minutos mais próximos da hora. São 10 para a próxima hora, são 5 para a próxima hora, ok? Bom, agora, no português brasileiro, nós usamos 13, nós usamos 14, nós usamos 15 horas, nós usamos 16 horas. Esses números correspondem a 2 p.m., 3 p.m., 4 p.m. Então, como vocês podem observar, aqui no Brasil, nós falamos a hora após as 12 horas, né? 13 horas, nós usamos esses números, 13, 14, para indicar o período da tarde, certo? E aí vai, 16 horas, 17 horas, correspondendo às 5 horas, 17 horas, correspondendo às 5 da tarde, 18 horas, correspondendo às 6 horas, 19 horas, correspondendo às 7, 20 horas, correspondendo a 8, ok? Depois 21 horas correspondendo a 9, 22 horas, são 22 horas. O que é isso, 22 horas? São 10 horas da noite, ok? 10 p.m., 10 da noite. E 23 horas que corresponde a 11 da noite. Então aqui no Brasil nós falamos, vamos a uma festa? Que horas vai ser a festa? 9 da noite, certo? Porque se você falar, são 9 horas, de repente, aí fica em dúvida se é 9 da manhã, 9 da noite, porque há festas de manhã e há festas à noite, certo? Então, geralmente, num convite, essa hora, ela é escrita pelos numerais, tá? Ela não é escrita assim, 9 da noite, ela é escrita geralmente 21 horas, 22 horas, certo? Bom, quando nós temos a hora no ponteiro indicando meio-dia, certo? Meio-dia, nós temos uma questão interessante. Você pode falar, assim como no inglês, de várias maneiras. Então, nós podemos falar meio-dia. Que horas são? É meio-dia. Que horas são? São 12 horas. São 12 horas, é meio-dia. Mas se meio-dia, assim como em inglês, midday, se meio-dia for meio-dia e o ponteiro maior, the long hand, estiver aqui ó, no 6, né, no 30, aí você vai falar meio-dia, meia, ok? Meio-dia e meia. Por que meia? Porque se refere a meia hora. Hora é uma palavra feminina.
Então eu não posso falar meio-dia e meio. Eu preciso falar meio-dia e meia, que corresponde a meio-dia e meia hora. Ou você pode falar são 12h30, certo? Bom, mas e se chegar a madrugada, meia-noite, chegou outro dia? Então você pode falar é meia-noite, ok? Alguns vocabulários nós usamos quando nos referimos à hora ou partes do dia. Por exemplo, de manhã, à tarde, à noite, de madrugada. Então, são períodos que envolvem a hora, certo? Então, por exemplo, de manhã, né, que corresponde em inglês AM, à tarde, PM, à noite é à noite, né? Night. Então, é muito usado. Que horas que você vai para a escola? Ah, eu vou de manhã, eu vou às 8 horas da manhã. Que horas que você vai ao médico? Eu vou ao médico às 14 horas. Se você falar 14 horas, já subentende que é à tarde, aqui no Brasil. Mas se você não falar 14 horas, então você fala, que horas que é o seu médico? Meu médico é às 2 horas da tarde, ok? À noite, você tem um evento, uma festa, uma reunião, ir à escola, então você pode falar, eu vou à escola à noite, tá? Ou de madrugada, acordei de madrugada. A abreviação, como que a gente abrevia hora? Simples, 10 horas, apenas utilizando a letra H. Então, você não abrevia usando HS, é apenas H. Então, são 10 horas e 30 minutos, direto, 10 horas e 30 minutos. Aí eu abrevio. A abreviação é assim, 10 horas, 30 minutos, certo? Eu espero, esse é quando você se refere à hora, mas se você se referir a um período de tempo, você não pode abreviar. Por exemplo, espero por você às 5 horas. Às 5 horas eu estou esperando por você. Neste caso, você está falando do tempo que você está esperando por esta pessoa. Então, você não pode abreviar essa hora. Você tem que escrever por inteiro. Então, eu preparei aqui uma atividade para vocês preencherem aí e depois eu preencho aqui, tá? No caso, sobre mim. Eu acordo às... Então, vocês vão completar aí que horas que vocês acordam, certo? Pensem aí que horas que vocês vão marcar. Ok? Wake up. Eu tomo café às... I have breakfast at... Vou para o trabalho às... I go to work at... Eu almoço às... I have lunch at... So, você preenche aqui. Eu lancho às... Have a snack. Lanchar. Jantar. Have dinner. Eu janto às... E a última etapa do dia, depois que você fez tudo, que você está super cansado, eu vou dormir. I go to sleep at... Agora eu vou preencher o meu calendário, o meu horário, e vocês conferem o de vocês. Então, eu acordo às 6h40 every day, incluindo weekend. Tomo café às 7 horas. Vou para o trabalho às 7h30. Almoço às 12h30 ou meio-dia e meia. Lancho às 15h30 ou 3h30. Janto às... Aqui no Brasil nós jantamos.
Poucas pessoas fazem lanche. Nós temos o hábito de jantar. Janto às, I have dinner at 20 horas. Isso se eu não estiver trabalhando no período noturno. Se eu estiver trabalhando à noite, aí aqui vai passar para 22h30, que corresponde a 10h30, 10:30 p.m., ok? E eu vou dormir às 23 horas, 11 p.m., ok? Então, este é o meu horário. Qual é o seu horário? Bom, eu falei para vocês da abreviatura das horas, certo? Então, qual frase está correta? Vamos lá. Na letra A festa começará às 20h30. Então, 20h30, um pontinho. The party will begin at... Letra B. A festa começará às 20h30, H, pontinho. Letra C. A festa começará às 20h, 30, ponto. E aí, qual seria a resposta correta nesta situação referente à abreviação da hora? Se você marcou a letra C, está correto. A festa começará às 20, aí você coloca o H, que é a abreviatura de horas, sem S, e 30, que corresponde a minutos. Mas, se você quisesse abreviar também os minutos, poderia. 20, 30 minutes, ok? Que horas são no seu relógio agora, nesse momento? Que horas tem aí no seu relógio? Olha aí e fala em voz alta. Agora são... Fala aí pra mim que horas são no seu relógio, certo? E aí depois você comenta pra mim se você acertou, tá bom? Outra expressão que eu quero ensinar pra vocês referente às horas é que às vezes aqui no Brasil as pessoas perguntam: que horas tem aí no seu relógio? Que horas tem aí no seu relógio? Aí a pessoa responde: por exemplo, são 10h30. Nossa, estou atrasada, é isso tudo. Então isso é muito bacana, é muito engraçado, porque às vezes a pessoa ainda briga com quem respondeu a hora. Então isso daí é uma situação que acontece aqui no Brasil. Então nós temos, às vezes, se você quiser falar: nossa, meu relógio está atrasado, então meu relógio está atrasado, ok? My watch is late. Ou então, se você quiser falar: meu relógio está adiantado, aí você fala em inglês, né? My watch is early. Então, nesse caso, meu relógio está adiantado. Então, são expressões que nós usamos no dia a dia quando a gente fala das horas, certo? Está atrasado, está adiantado. Assim como nós falamos no nosso dia a dia para trabalhar. Estou atrasada, estou adiantada. Nós usamos também essa expressão nos referindo à hora. Então, não perca a hora, certo? Se você ainda ficou com alguma dúvida como dizer as horas no português brasileiro, e aí você deixa seus comentários que eu vou te responder, certo? Bye bye, see you!